Olá, eu sou o professor Ricardo Normando e nós vamos falar um pouco hoje sobre a questão da etnomatemática, né? A gente vem discutindo aí alguns conceitos, né, sobre a educação matemática, principalmente nos níveis infantil e fundamental. Fizemos algumas abordagens sobre o nível médio também, mas fundamentalmente sobre o ensino infantil e o ensino fundamental. E algumas sugestões foram enviadas para o e-mail e até para o WhatsApp e a gente resolveu atender, né? Falando um pouco da questão da etnomatemática, né? Então, o que é a etnomatemática? Como é que eu posso trabalhar a etnomatemática com as crianças? Qual é a importância disso, né? E esse tema ele vem sendo explorado aí já há algum tempo. Foi inclusive capa, né, reportagem de capa da Scientific American Brasil, tá? E assim, como trata de uma questão mais étnica, como o nome dá a entender, a matemática das etnias, né? A técnica que cada civilização, cada povo, com que cada povo aborda a matemática, né? À medida que os anos vão passando, né, novas habilidades vão surgindo, vão auxiliando educadores e várias tendências vão sendo apresentadas, né? E até bem pouco tempo, né, antes da década de 70, não tinha muito essa questão de abordar a etnomatemática, então ela surge na década de 70, né, e traz uma série de questões muito profundas que dialoga de forma muito direta com outras áreas do conhecimento mais ligadas às ciências humanas, né, e vem trazer uma nova roupagem ao ensino da matemática, rompendo um pouco daquele padrão tradicional. Então, uma das grandes questões relacionadas à etnomatemática, um dos grandes nomes da etnomatemática do Brasil é o professor Biratã D'Ambrosio, né? Considerado o pai da etnomatemática, tá? E aí nós vamos tecer uma série de comentários aqui fundamentados no professor Biratã e em outras personalidades. Então, assim, você está percebendo que já foi capa da revista Scientific, frequentemente vem sendo abordado aí em artigos científicos, né, em jornais de grande circulação. Então aí você está vendo um artigo, né, do Diário do Grande ABC, o Diário na Escola, né, Santo André, e ele observa aí a etnomatemática muito pela roupagem, pela teoria defendida pelo professor Biratã D'Ambrosio, né? Então, assim, é um tema que vem despertando curiosidade, que desperta curiosidade, porque eu acabo tendo que levar em conta, né, como outras civilizações em outros tempos, ou mesmo outras civilizações em outros locais do planeta, eles abordam a matemática. Então, seguindo a definição do professor Biratã, no seu livro, né, Etnomatemática, o elo entre as tradições e a modernidade, tá? Você tem aí que a etnomatemática é matemática, né? Só que por um outro viés, praticada por grupos culturais identificáveis, né? E aí você vai perceber nessa definição questões históricas e antropológicas muito fortes, né? Como ele coloca aí, tais como em sociedades tribais. Então, assim, como as tribos lidam com a matemática? Como elas utilizavam matemática e utilizam, já que nós temos ainda algumas tribos no Brasil, né? Como algumas civilizações antigas, como os astecas, os maias, os incas, utilizavam a matemática. Qual era a ligação, se é que havia, entre matemática e a questão transcendental nas civilizações, né? Então, crianças de uma certa idade, de uma certa classe profissional, pessoas iletradas até também, né,
dependendo muito do foco de interesse, da motivação, de códigos, de jargões que não pertencem ao mundo da matemática acadêmica. Então eu entro no mundo prático, né, de algumas civilizações, de alguns grupos, né, como eu mencionei anteriormente, até de pessoas iletradas, e analisar como esses grupos eles reagem à matemática, seja de forma direta, seja de forma indireta, seja de forma empírica, como é que isso acontece, como é que esse processo acontece, ou como é que ele aconteceu, né? Já que, por exemplo, astecas, maias e incas não existem mais como civilização, né? Então, já que eles não existem mais como civilização, então como é que isso aconteceu lá? Como é que, por exemplo, os espartanos e atenienses lidavam com as questões da matemática, né? E como é que eu levo tudo isso para o cotidiano? Então, nós temos aí elaborações sobre a geração, a organização intelectual, a organização social e a difusão do conhecimento adquirido por grupos culturais. Então, como é que esses grupos culturais organizam o seu conhecimento? Ou será que ele é realmente organizado? Essa organização do conhecimento, como é que ela interfere na organização social? Então percebam que a matemática aí ela começa a interagir com outras ciências, a sociologia, a antropologia, a própria administração, né? Dentro da história da etnomatemática, eu tenho a história de uma determinada civilização, então a matemática se confunde com a história da civilização, tá? Essas conexões aí nós já citamos algumas histórias, e aí vem, como eu já mencionei, antropologia, sociologia, filosofia, pedagogia na matemática, né? E esse assunto ele foi sugerido inclusive por um grupo de pedagogos que se manifestou através de um dos representantes do seu grupo, né? Solicitando que a gente fizesse um comentário sobre essa questão da etnomatemática. Não rejeita conceitos apresentados. Então, assim, não é que exista a etnomatemática e a matemática acadêmica, são complementares, tá? São situações que se sobrepõem dentro de um determinado cenário, aí vai depender dos objetivos de cada um. Então, por exemplo, dentro da academia eles estudam etnomatemática para, por exemplo, aprimorar ensino, que é a ideia inicial do professor Biratan D'Ambrosio, como é que esse conceito ele vai ser utilizado para valorizar o ensino da matemática e para tirar um pouco daquela questão tão tradicional, tão superficial de decorar, do método da repetição, né? E dentro de um padrão mais holístico, né, trazer essas concepções e relacionar e agregar a ética, o respeito, a solidariedade, a cooperação, que estão presentes em vários grupos culturais, como é que dentro do ponto de vista matemático eu posso perceber o comportamento de grupos sociais, e aí eu tenho, né, até uma forma de pesquisa sobre como grupos se desenvolveram, por que impérios caíram, né, o que levou à queda desses impérios, como é que cada império ele tratava, né, os povos conquistados, será que isso teve alguma ligação com a ruína de alguns impérios? E nesse caso, como é que a matemática era tratada nesse aspecto dentro do ponto de vista prático, né? Aí não há a formulação de teorias matemáticas por base desses povos, não é necessariamente isso. É como eles usavam isso no seu cotidiano, no seu dia a dia, e como é que isso interferia ou interfere, né, em grupos sociais modernos, ou melhor, em grupos sociais que vivem na modernidade hoje, mas que são grupos arcaicos, como algumas tribos indígenas, e como é que esses conceitos eram só conceitos mais elementares, eram conceitos mais sofisticados, como é ou como são, né? Então, em diferentes culturas, nós temos uma infinidade de maneiras de trabalhar o conceito matemático. E é esse o interesse, né, da etnomatemática. Como é que isso é percebido? Desde o panorama mais básico, aí teve um vídeo que nós fizemos aí anteriormente, onde nós falamos na questão do número, como é que ele se solidifica, né, partindo, por exemplo, de noções na criança de tamanho, de maior, de menor, né? Então, como é que essas crianças, por exemplo, em tribos,
né, se comportam? Será que é da mesma forma? Será que elas têm a mesma percepção da questão física do número que uma criança numa cidade grande hoje, moderna, com seus tablets e smartphones tem? Então, a questão do desenvolvimento, como é que ela acontece? Então, em diferentes povos, diferentes culturas, diferentes épocas, nós temos concepções diferentes do número e do trabalho matemático. Então, é um trabalho interessante que vai se relacionar, né, dentro da matemática escolar, né, a partir da habilidade do educador em ajudar seus estudantes a reconhecerem como a matemática pode estar relacionado com as práticas matemáticas diárias, né? Então, assim, não é a concepção sofisticada, formal do número, não é a teoria matemática aplicada à criança, mas como ela percebe, como é que ela relaciona, como é que eles reconhecem, qual é a visão deles. E aí é trazer mesmo a visão das crianças da forma mais essencial possível, para que se perceba o comportamento dessas crianças, ou de como a ideia dessas crianças é desenvolvida, né, no que tange a matemática. Então você tem, por exemplo, aí na figura uma garotinha, né, onde ela representa com os dedinhos o 5 mais 5, né, e para ela, aparentemente, essa experiência está sendo interessante, né? O que é questionável, né, dentro do ponto de vista escolar, em muitos casos, que a criança chega na escola já, principalmente se ela tem um irmão mais velho, que matemática é difícil, é complicado, né? Em nada tem ligação com o cotidiano dela. E aí a etnomatemática ela já vai trazer essa vertente de trabalhar no sentido oposto, de mostrar que o dia a dia dela, ela já utiliza a matemática. Então, quando ela brinca, por exemplo, com outra criança de pique-esconde, por exemplo, né? E ela vai tentar se esconder dentro de um armário e ela vê que não cabe naquele armário, mas de repente ela vê que o coleguinha menorzinho ele cabe ali e ela diz, olha, se esconde aqui que eu me escondo ali em outro canto. Ela fez ela elaborou um pensamento matemático altamente sofisticado numa brincadeira, né? Então a etnomatemática tem a intenção de trazer esse tipo de experiência, né, prática, muitas vezes até intuitiva por parte da criança, para dentro do seu... E não só da criança, do adolescente, do adulto até, né? Nós temos vários níveis de trabalho com etnomatemática, desde questões bem simplistas até questões altamente complexas. E a questão é justamente essa, fazer com que a matemática seja vista do ponto de vista mais prático possível e que eu tenha essa interação com outras culturas, né? E aí se torna um trabalho até inter ou multidisciplinar, dependendo de como isso é trabalhado, tá? Então aí nós temos alguns argumentos, né, de vários teóricos do que diz respeito à educação matemática, do ponto de vista da etnomatemática, e a questão do professor Biratã, né, a questão da emancipação da população pobre por meio do ativismo social, né, ele trata muito da ligação entre a matemática e a antropologia, tá? Então aí nós temos algumas maneiras de trabalhar isso nas crianças, e uma das maneiras que vem sendo trabalhada em algumas escolas de ensino fundamental no estado do Ceará, né, é pela educação fiscal, tá? O programa de educação fiscal do estado do Ceará, atuando a nível municipal, ele fala dessa questão do ativismo social, né, e relaciona matemática com esse ativismo. Então, como é que as crianças de uma escola em uma periferia da cidade, uma escola pública municipal ou pública estadual, como é que elas percebem, por exemplo, conceitos matemáticos e relaciona isso com a sua questão do ativismo social, ou seja, com a consciência cidadã, né? Então, a gente utiliza um pouco de etnomatemática aí nessa questão da educação fiscal. E se a sua escola, aí eu vou fazer um parêntese aqui, se ela não trabalha a educação fiscal, né, principalmente se ela for uma instituição pública, claro que as privadas têm uma importância
de trabalhar com o assunto, mas fundamentalmente se a sua escola é pública e não trabalha com educação fiscal, né, seria interessante, né, que ela passasse a fazer um trabalho voltado para a educação fiscal com essas crianças. Os resultados são muito interessantes dentro das comunidades, né? Eu particularmente participo do programa de educação fiscal no estado do Ceará, em escolas estaduais, e se você precisar de alguma ajuda, de alguma orientação sobre o programa de educação fiscal, como é que implanta ele na sua escola, você pode entrar em contato, que a gente lhe dá algumas normativas, algumas orientações e pode até acompanhar alguns projetos, tá? Então a educação fiscal ela faz um pouco desse trabalho da etnomatemática, argumentado aí pelo professor Biratã. Outra questão interessante também, né, é que a etnomatemática, do ponto de vista da matemática implícita em cada prática, né, e aí ele coloca práticas inclusivas, o Paulo Guedes, inclui maneiras e modos de todas as culturas do mundo. Então verificar como as culturas do mundo, artesãos, crianças, índios, como é que eles vislumbram essa questão da matemática, uma visão muito interessante também, que dialoga diretamente com a antropologia, com a sociologia de forma muito direta, né? E aí eu tenho outras visões aí, que pautam, por exemplo, na visão da professora Márcia Ascher, né? A atividade encontrada em cultura não europeia. Nós temos uma influência muito grande da cultura europeia no que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem. Aí isso é uma questão muito longa, né? Um lapso histórico de tempo muito grande. Mas se você vê a questão da educação hoje, ela é fundamentada principalmente nas ideias de Martinho Lutero, onde a escola se torna praticamente obrigatória uma função do Estado, e isso é uma outra história, que a gente pode falar sobre isso depois. Tá? E aí como é que a China, o Japão, a Índia, a Grécia, como é o comportamento deles com essa questão do ler, do escrever, e de quem não sabe como é que eles tratam matemática, isso é bem interessante, né? Vem a questão dos estudos tecnológicos, né? Se apropriar dos caminhos matemáticos para o conhecimento, tá? Uma visão interessante que utiliza a questão política é a questão da etnomatemática como um campo político, do qual as populações sem representação podem se beneficiar. Mais uma vez, num ponto mais avançado, a gente entra no campo da educação fiscal também, né? E ampliar a percepção dos alunos na visão da professora Norma Presmeg, né? Uma visão mais educacional mesmo da matemática, tá? Então aí eu tenho uma série de argumentos, né, das mais variáveis disciplinas, dos mais variados teóricos, sobre a implementação da etnomatemática no trabalho, né, com os alunos, seja de que nível for, fundamental, médio, superior, infantil, né, mas é importante, é interessante que isso seja abordado em algum momento. E como é que eu abordo isso em sala de aula, né? O primeiro ponto, que é o mais elementar, principalmente com as crianças, é valorizar o que ele traz de casa, a prática que ele traz de casa, relacionada a quantidades, né? E aí a gente citou um trabalho num vídeo anterior que a gente falou sobre modelagem. A gente falou, por exemplo, de resíduos sólidos, né? De tratar o lixo, um trabalho de modelagem que pode ser tratado também do ponto de vista da etnomatemática, né? De como é que ele trata isso, como é que a comunidade trata isso, como é que é isso em outros países, como é que a matemática entra em cada canto, enfim. Situações cotidianas onde a matemática está sempre presente e nem sempre é notada. Então, para procurar matemática onde normalmente ela não é vista. Aí a gente começa a evoluir no padrão de complexidade, incentivar as crianças na solução de problemas, soluções criativas, né? De preferência onde eu tenho um grupo de alunos que cada um busque uma solução diferenciada, ou eles trabalhem em conjunto para uma definição sólida, né? Mas que eles trabalhem principalmente na perspectiva da construção de hipóteses, tá? E na discussão sobre as soluções, se porventura surgem mais de umas soluções, qual é a mais viável, qual é a menos viável, né?
Surgem algumas questões ainda mais sofisticadas, que é a pesquisa sobre como comunidades primitivas utilizavam, né, os conceitos matemáticos, comunidades indígenas utilizavam esse conceito, e aí vem toda uma questão de um trabalho de pesquisa mais meticuloso, que nem sempre é um trabalho muito simples de se fazer, né, chegando até o nível de como é que as pessoas sem formação, sem escolaridade alguma, trabalham com a matemática, como é que elas desenvolveram isso, em que nível isso está, né? Então são algumas situações práticas que o professor pode abordar em sala de aula. Mesmo essa questão de comunidades primitivas, comunidades indígenas, pode ser abordado com crianças, mas de um ponto de vista mais elementar, né? E aí vem, como é que você pode utilizar isso em sala de aula? Então, você vai refletir um pouco sobre o que a gente falou, são conceitos gerais, como eu informei, algumas pessoas pediram para a gente comentar um pouco do que é isso, tem um mundo de informações que a gente pode trabalhar, mas o objetivo desse vídeo foi falar conceitos mais práticos, diretos e objetivos sobre a questão da etnomatemática em sala de aula. De onde ela surgiu, né, e quais são os principais aspectos. Então, como é que você pode utilizar esse conceito na sua sala de aula? E aí, mais uma vez, eu lhe digo que caso você queira compartilhar a sua experiência conosco, né, fique à vontade, que nós vamos ter muito prazer em receber a sua experiência. E aí, para finalizar, a gente tem um fragmento, né, o professor Biratã, não podemos esquecer a importância do aspecto lúdico, né, associado ao exercício intelectual. Quando eu tenho esse aspecto lúdico, a criança ela aprende com mais facilidade, com mais satisfação. Infelizmente, parece que tal aspecto tem sido desprezado. Isso vem sendo modificado um pouco nas escolas nos últimos anos, mas ainda tem muito passo para ser dado. Então, por que não introduzir no currículo uma matemática construtiva, lúdica, desafiadora, interessante, nova e útil para o mundo moderno? Então, esse é o questionamento dele. E esse questionamento a gente vem tentando discutir ao longo dos nossos vídeos, tá? Alguns métodos e técnicas para fazer com que o professor possa trabalhar de uma forma mais lúdica, mais criativa, mais efetiva com as crianças e com os jovens também. Então, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.